março, a Câmara aprovou o projeto de lei 490 de 2007, chamado pelo marco temporal. Nessa terça-feira, a votação foi de 283 votos a favor e 155 contra, em uma derrota, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de governistas terem tentado, inclusive, adiar essa votação, a proposta contou também com votos de parlamentares de partidos da base. O principal ponto do projeto é estabelecer em lei que somente territórios ocupados por indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988 podem ser demarcados como terras indígenas. O texto, que seguirá ainda ao Senado, era uma demanda dos ruralistas e foi votado sob protesto de parlamentares de esquerda e movimentos indígenas. A Frente, inclusive, agropecuária sustenta que o projeto dará segurança jurídica ao setor. E, segundo ruralistas, sem um marco temporal para poder servir de parâmetro para a demarcação de terras, haveria um risco, inclusive, de grupo autodeclarados indígenas reivindicarem terras hoje sob a posse de produtores rurais. Ou seja, é realmente uma vitória, se a gente pode dizer, para o setor agrícola. Afinal de contas, a gente sabe que esse tipo de ação pode acontecer realmente. A gente, inclusive, viu manifestações acontecendo aqui, rodovias aqui em São Paulo sendo bloqueadas nessa terça-feira, protestos de indígenas contra ali o marco temporal, mas uma vitória para o setor, ou seja, isso talvez possa refletir positivamente a papéis do setor nessa quarta-feira. Você acredita, Marco? Olha, Débora, eu primeiro acho que eu não sei se é uma derrota do governo, não. Eu vou te falar o porquê. Se o presidente Lula tivesse tão preocupado com essa questão da reserva indígena, ele daria mais autonomia para a Marina Silva, por exemplo. Então, eu não sei até que ponto isso é uma derrota para o governo. Outra coisa, eu acho que quem realmente sofre mesmo é aquele índio que está lá no meio do mato caçando e pescando lá. Não é aquele índio que está de Hilux, gordinho, por causa do McDonald's, Rolex no pulso. Então, assim, essa é a grande briga, e onde os pesos e as medidas têm que ser muito bem pontuadas. Se você vê, por exemplo, no protesto que teve ontem aqui na Bandeirantes, em São Paulo, não tinha um índio lá, não tinha um índio, tinha um monte de bagunceiro, Então, acho que é um assunto delicado, A gente sabe que as minorias têm que ser protegidas, sim, os índios têm que ser protegidos, sim, Mas até que ponto, Então, vai beneficiar quem? Esse é o grande ponto de interrogação que eu não consigo responder, ninguém consegue responder. A gente está aqui simplesmente acompanhando. Boechat, quem ganha nessa história, na sua opinião, e quem perde nessa história? A manifestação ontem foi fantástica. Recebi umas imagens aqui da manifestação, todo mundo deve ter recebido aí, nenhum índio na manifestação, nenhum indígena. Com esse negócio do marco temporal, eu acho uma ideia boa. Não sei se a data é a Constituição ou outra data mais à frente, enfim. Mas tem uma regra, Tem uma regra, porque senão o cara se autotitula indígena, fala que isso aqui é meu, eu estava aqui, e vão demarcar em meu favor. Tem que ter regra, Tem que ter regra. Acho que é uma coisa boa. Só voltando ao Guga, para não ficar parecendo que eu sou o pessimista da vida aqui, eu continuo achando que eu sempre achei o ano inteiro, que a gente vai ter movimento para lá, para cá, vai ter momento que é para comprar, vai ter momento que é para vender. Eu só não acho que a gente está no meio de um movimento claro, de uma tendência de alta. Eu não acho isso, continuo não achando, a menos que a gente tenha alguma virada lá fora. O S&P está muito próximo dessa virada, inclusive, Está brigando ali para virar a Bolsa Americana está brigando para subir, a Nasdaq já subiu, com esse negócio de inteligência artificial, 5, 6 papéis ali explodiram, levaram o Nasdaq para frente. Mas a Bolsa, de uma maneira geral, a economia real, vamos dizer assim, saindo desse mundo de tecnologia, não acompanhou. Então, fico na expectativa do mundo, da Bolsa Americana andarem, da China mostrar que veio, ter números melhores, Enfim, não estou tão otimista assim que isso vai acontecer. Acho que a gente vai ter um ano meio 0 a 0, e acho que mais ou menos o que nós estamos tendo. O mercado abriu caindo, depois voltou. Um ano meio 0 a 0 aí, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sem maiores consequências, sem maiores tendências. Acho que o governo ainda perdido. Prova disso são as votações no Congresso, que o governo teoricamente perde todas. Acho que
O Lula ele tá achando que ele é a Madre Teresa de Calcutá, sei lá o que está passando na cabeça dele. Ele quer ser o cara que vai resolver todos os problemas do mundo, do lado externo. Mandela. E o local ele abandonou, né? No mercado local, o nosso dia a dia, a politicagem aqui do dia a dia, as coisas têm que ser votadas no dia a dia, o governo não está participando. Né? As derrotas são grandes, uma atrás da outra, né? Votações expressivas. Ontem a votação de novo foi expressiva na Câmara. Então, acho que o governo deveria prestar um pouco mais atenção nas votações locais, aqui no nosso quintal. Depois ele vai para acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia, que ele não vai conseguir acabar com nada, mas ele vai lá dar os palpites dele. Mas primeiro ele tem que resolver a situação deles aqui.